Olá, eu sou Ivan Lima e você é mais uma vez bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Há muitas perguntas sobre o corpo humano que nós ainda não conseguimos responder. Até porque estamos falando de um organismo extremamente complexo e cheio de mistérios. Vou dar dois exemplos muito simples. Você já parou para pensar em como funciona a nossa consciência? E por que existem destros e canhotos? São perguntas que talvez a humanidade nunca consiga a resposta. Porém, graças à ciência, muitas características do nosso corpo que permaneceram um mistério por centenas de anos, hoje podem ser explicadas. Já se perguntou por que temos pelos em algumas partes do corpo? Ou melhor, por que temos pelos nas partes íntimas? Por que os homens têm mamilos? Você já percebeu a quantidade de partes do nosso corpo que não servem para absolutamente nada? Para todas essas perguntas, existe uma única resposta. Tudo é culpa da evolução. Nós temos muitas coisas em comum com os primatas, ao menos do ponto de vista da teoria da evolução. Mas se você reparar bem, vai ver que os humanos parecem, digamos assim, um tanto despidos em relação aos primatas. Em vez de ter pelos que cubram todo o nosso corpo, os humanos têm pelos em partes completamente aleatórias. Algumas delas até, digamos, desnecessárias. O cabelo humano e a pelagem animal são feitos da mesma matéria, filamentos da proteína queratina, que crescem de órgãos chamados folículos, que passam por ciclos de crescimento e de queda. Nas espécies dos mamíferos, os pelos foram modificados para vários objetivos, desde a penugem macia que cobre os coelhos, até os espinhos rígidos que protegem os porcos-espinhos. Mas, para muitos mamíferos, os pelos crescem em duas camadas que ajudam a isolar o corpo do animal e a proteger a pele. Nos humanos, por outro lado, são uma combinação dessas duas camadas de pelos. Infelizmente, é raro encontrar pelos em fósseis dos nossos antepassados, o que torna um pouco difícil detectar quando e como os nossos antepassados perderam a pelagem. Mas a ciência tem algumas hipóteses que podem explicar os pelos aleatórios do nosso corpo. Há milhões de anos, os primeiros hominídeos saíram das árvores e adotaram um estilo de vida mais ativo. Por isso, se manter menos aquecido se tornou algo importante. Em um longo espaço de tempo, os hominídeos desenvolveram mais glândulas sudoríparas, que os ajudaram a perder o calor através da evaporação da umidade da pele. Basicamente, esses seres passaram a suar mais. Para vocês terem uma ideia, os seres humanos têm 10 vezes mais glândulas sudoríparas do que os chimpanzés. O problema é que se torna mais difícil perder calor através do suor quando estamos cobertos de pelos. Por isso, muitos cientistas acham que os humanos primitivos perderam grande parte da pelagem para ajudar o suor a evaporar-se mais depressa. Mas se perder o pelo era tão vantajoso, por que é que ainda temos pelagem em alguns lugares completamente aleatórios, né? Apesar de parecerem inúteis em alguns lugares do corpo, eles podem ter funções importantes. Em relação ao cabelo da cabeça, por exemplo, quando os humanos primitivos se aventuraram em espaços abertos, a cabeça ficava exposta ao sol escaldante. Os cabelos mais compridos protegem o nosso couro cabeludo e impede que a radiação solar danifique a pele. Outros tipos de cabelos evoluíram de acordo com os humanos e mudaram para locais diferentes. Cientistas acreditam que as sobrancelhas, por exemplo, são úteis para a comunicação porque estão situadas por cima dos músculos faciais, que transmitem os nossos sentimentos. Os cílios minimizam o fluxo de ar sobre os globos oculares, impedindo que eles sequem e fazendo a proteção contra a sujeira. Os pelos faciais talvez sejam úteis para distinguir a identidade à distância, mas, na realidade, esse fato nunca foi confirmado. Mas em relação às axilas, os pelos do peito e da região do púbis, essas áreas estão repletas de glândulas apócrinas, que produzem secreções oleosas e mal cheirosas.
que os pelos espessos e encrespados nesses locais ajudam a dispersar. Por mais incrível e nojento que pareça, as secreções desses lugares podem ser úteis para a identificação. Por exemplo, vários estudos mostraram que as pessoas conseguem identificar o odor das próprias axilas, assim como o odor das pessoas que lhes são próximas. E quanto ao resto dos pelos, como os dos braços, das pernas e as pelugens espalhadas pelo resto do nosso corpo? Não se sabe se esses pelos têm algum objetivo, mas os folículos desses pelos são bancos ricos em células estaminais que ajudam a reparar a pele depois de um ferimento. Sabia disso? Então, bom, mas se nós temos pelos em várias partes do corpo, por que em algumas não nasce um fio de pelo sequer, hein? Segundo um estudo realizado por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade da Pensilvânia, o motivo pelo qual não nascem pelos em certas partes do nosso corpo, como na palma da mão ou na sola dos pés, é um tipo de molécula, mais especificamente uma proteína. Estou falando da DKOPF2 ou DKK2. Essa proteína bloqueia as chamadas vias de sinalização WNT, que são os canais celulares encarregados, além de outras funções, de desencadear o crescimento piloso. O estudo mostrou que a pele de determinadas regiões do corpo produz naturalmente um inibidor que impede que as vias WNT façam seu trabalho. Isso também faz parte da adaptação evolutiva. A pesquisa considera que certos animais, com a evolução, passaram a produzir a DKK2 em certas partes do corpo, e isso os ajudou a sobreviver melhor no ambiente em que estavam. Por exemplo, já pensou que a gente pode não ter pelo nas mãos para nos ajudar a manusear objetos? Ou que não temos pelos nas solas dos pés para nos ajudar a caminhar? Prova de que os pelos eram muito úteis para nós no passado e hoje já não são mais. Bom, outra coisa. Sabia que são os músculos que têm como função arrepiar os pelos? Chamados de arrectores pilorum. Esses músculos tinham a função de arrepiar os nossos pelos, o que fazia parecermos maiores diante de, por exemplo, um predador. Hoje em dia, esses músculos são inúteis para nós, mas em alguns animais, como gatos e cachorros, eles podem ser usados em situação de risco. Como eu disse lá no começo, tudo é questão de evolução e adaptações das espécies. Para falar a verdade, existem diversas partes do nosso corpo que, graças à evolução, não servem para absolutamente nada. Vamos usar como exemplo o apêndice. Talvez esse seja o órgão interno mais conhecido pelas pessoas. Ou vai dizer que você nunca viu alguém que teve apendicite? É terrível. Estudos sugerem que no passado esse órgão ajudava na digestão de plantas com excesso de celulose. Porém, conforme o tempo foi passando, a nossa alimentação mudou muito, ficou extremamente variada e o apêndice acabou perdendo sua função. Quer dizer, o apêndice não perdeu sua função. Ele ainda está dentro de nós para, a qualquer momento, nos matar de dor como apendicite. E quem já sofreu com esse problema sabe exatamente do que eu estou falando. É terrível. Bom, os dentes cisos também são parte do nosso corpo que só causam problemas. No passado, a função desses dentes era triturar carnes duras e cereais crus, alimentos comuns para os nossos antepassados. Mas veja bem, para os nossos antepassados, a nossa dieta hoje em dia é completamente diferente. Dificilmente alguém come carne crua, além de que a nossa dieta é muito mais suave e nós não precisamos mastigar alimentos com tanta brutalidade. Apesar de não serem mais úteis, os dentes cisos ainda estão presentes em nosso corpo. E assim como o apêndice, esses dentes podem nos causar alguns incômodos. Em alguns casos, o nascimento dos sisos afeta a estrutura dentária, empurrando os dentes para o lado. Dependendo de como eles nascem, esses dentes podem inflamar e gerar alguns incômodos. Por isso, a maioria dos dentistas aconselham a, sempre que possível, fazer a extração dos dentes cisos. Ainda podemos usar como exemplos mamilos masculinos e a terceira pálpebra. No caso dos mamilos,
Vocês já pararam para pensar que eles também são completamente inúteis? Até porque quem amamenta são as mulheres e não os homens. O mamilo masculino existe porque quando ainda somos o embrião, seja masculino ou feminino, o processo inicial é o mesmo. Quando a testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino, age para formar os órgãos sexuais, os mamilos já estão lá, prontinhos para sair do forno. Quanto à terceira pálpebra, que é a dobra de pele que fica no canto interno do nosso olho, ela também é inútil para nós. No caso dos animais, como aves, répteis e alguns mamíferos, ela serve para manter os olhos úmidos e livres de resíduo. Mas no nosso caso, ela é apenas um resquício da evolução, já que não temos qualquer controle sobre ela. Resumindo tudo o que eu disse, todas as nossas características são resultados da evolução da espécie humana. Claro que há muitas coisas que ainda não compreendemos, mas a ciência está aí para tentar desvendar os mistérios do nosso corpo. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!